financiamento de campanhas eleitorais, ou mesmo o financiamento de partidos políticos, né, você esbarra na ausência de partidos verdadeiros. Há nações evoluídas que possuem o fundo eleitoral, o fundo partidário e o fundo eleitoral. O financiamento de campanha é com dinheiro público. Mas são nações que já atingiram um estágio de maturidade política bem distante do nosso. Então, a condenação ao fundo eleitoral é em razão do quadro partidário brasileiro, né? São siglas para registro de candidaturas e algumas delas foram consideradas pela Operação Lava Jato organizações criminosas. Então você cria um fundo eleitoral diante desse quadro, né, de degenerescência total, fica difícil de convencer a população. Quando nós fizermos uma reforma política, né, possibilitando a construção de partidos verdadeiros, aí será diferente. Você poderá discutir um modelo de financiamento de partidos políticos e de campanha eleitoral. Olha, nós já temos medidas concretas, né, que tramitam, eu próprio, tenho vários projetos, né, tramitando, o do foro privilegiado, o fim do foro privilegiado da minha autoria, o da legitimação constitucional da prisão em segunda instância, está lá, apresentado por mim. Tem o projeto sobre prescrição, que foi sugestão do ministro Fachin. Eu tenho mais 2 projetos que foram sugestões do juiz Sérgio Moro. Um deles que só liberta o preso se ele restituir o resultado do desvio, não é? Nós temos, eu fui relator da proposta que institui a corrupção como crime hediondo e, além de aumentar as penas, nós acrescentamos o crime de concussão e de peculato. Portanto, há já medidas concretas em relação às 10 medidas de combate à corrupção, nós assumimos por inteiro. Algumas das propostas já tramitavam até por iniciativa nossa. Então, o Podemos se insere perfeitamente no discurso do juiz Sérgio Moro, que é preciso estabelecer esse combate sem tréguas à corrupção. Tem 2 propostas também que foram apresentadas por mim em junho, logo depois que nós aprovamos no Senado o fim do foro privilegiado, que está na Câmara. Eu incluí mais 2 propostas, além da convalidação constitucional da prisão em segunda instância. Eu apresentei uma emenda para retirar uma prerrogativa do Legislativo, que é de convalidar ou não a prisão de parlamentar. Então, esse é um privilégio também que tem o Parlamento, né? E uma outra que retira também da Constituição a possibilidade que tem o Legislativo de interromper ação penal que envolva parlamentar. Então, nesta proposta de junho, eu incluí 3 itens, né? A prisão em segunda instância, a questão da convalidação ou não da prisão de parlamentar e essa prerrogativa do Parlamento de suspender a ação penal que envolva parlamentar. Aliás, eu vejo que até algumas propostas que nós já anunciamos estão sendo adotadas pelo novo ministro de Segurança, o Jungmann. Uma delas é um projeto meu que o Senado aprovou há bastante tempo, que obriga a aplicação integral dos recursos consignados no orçamento da União para a segurança pública, sob pena de crime de responsabilidade, a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. Esse projeto foi aprovado no Senado e parou na Câmara, à época por ordem do ministro Mantega, que não concordou com a sua aprovação. Em relação à intervenção, é evidente que nós não pudemos combatê-la, porque o desespero, a angústia da população levou a apoiar integralmente a intervenção, na esperança de
de reduzir as consequências da violência que é causada exatamente pela corrupção e pela incompetência dos governos, né, que levaram o país a essa anarquia e a esse caos administrativo. Então, qualquer proposta em relação à segurança tem que começar por recuperar o caixa do governo, porque sem recursos não se faz nada. Então, os especialistas estão aí para sugerir as alternativas. No entanto, os recursos são necessários. Por exemplo, na área da inteligência, o governo atual não investe. O monitoramento da faixa de fronteira, que é fundamental, exatamente para prevenir o crime, né? Porque o crime nas grandes ou pequenas cidades do país começa na faixa de fronteira, com o tráfico de drogas, contrabando de armas. E não há investimento em inteligência para que se estabeleça instrumentos de monitoramento para prevenir e evitar o crime, né? Então, esse é um ponto. Aí, se você quer oferecer uma segurança adequada, com o aparelhamento do Estado, com a instrumentalização da instituição policial em todas as esferas, você vai depender de recursos. Então, para aparelhar o Estado, para equipar as polícias, para oferecer salário condigno que justifique uma atividade de risco, como é a do policial, a preparação dos policiais, a formação, a qualificação, tudo isso depende de recursos. E por isso nós sempre voltamos à nossa tese central da proposta do plano de governo, que é a refundação da República. No contexto desta refundação da República está a substituição desse sistema de governança que fracassou e as reformas essenciais para recolocar o país nos trilhos do desenvolvimento, com ajuste fiscal, saneamento financeiro, redirecionamento das prioridades, para que os recursos sejam reservados para investimentos em setores essenciais, especialmente, neste caso, o da segurança pública. Essa é uma relação direta com os candidatos, o seu passado, o itinerário percorrido e as suas propostas. As estruturas partidárias, portanto, perderão para a mensagem, mas, sobretudo, para a história dos postulantes. É por isso que a pesquisa revela que os eleitores exigem 2 requisitos básicos: experiência administrativa e passado limpo. Então, são questões essenciais. A sociedade está em evolução. Há no inconsciente coletivo esse desejo de mudança. Há uma relação mais direta do cidadão em função dos avanços da comunicação, as redes sociais e todos os outros veículos de comunicação que levam a informação mais rapidamente às pessoas. Então, nós acreditamos que a comunicação será essencial nesta campanha e certamente as estruturas perderão peso, né? Não terão a mesma influência que tiveram em outras campanhas eleitorais. Essa é a leitura que eu estou fazendo modestamente. Posso estar equivocado, mas só o tempo dirá se há equívoco nessa avaliação. Olha, é um assunto que perturba, né? É uma preocupação. Nós nos sentimos impotentes diante da existência da calúnia, da difamação, da afronta, da violência contra a honra pessoal, exatamente partindo daqueles que se escondem nos esgotos sujos do anonimato da internet, especialmente, né? Então, eu pelo menos tenho defendido a tese de que o bom jornalista, ele deve saber distinguir o que é fato verdadeiro do que é fato inverídico. E ele não deve estimular o que é falso. Por exemplo, se sai uma calúnia contra a Renata Abreu na internet e você vai perguntar sobre essa calúnia a ela, você está divulgando a calúnia.
Então não pergunte. O jornalista tem que ter a sabedoria para separar o que é falso do que é verdadeiro, para não alimentar o que é falso. Eu acho isso importante. Acho muito importante, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo. E que pese o fato do ministro Luiz Fux, por exemplo, afirmar que o TSE vai combater fake news, é muito difícil, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Então temos que... eu acho que o respeito à legalidade democrática, ao Estado de Direito é essencial. As leis devem governar os homens e não o contrário. Por isso, eu imagino que seja efetivada. Já houve a decretação da prisão, o devido processo legal admite todos os recursos possíveis e imagináveis, né? Eles estão sendo utilizados à farta, né? E que pese o fato de alegarem que não há o direito da legítima defesa, me parece que aí está havendo espaço até em excesso para a legítima defesa, né? E mais do que isso, espaço excessivo para proselitismo político. Ainda agora, passando aqui em frente à televisão, quem é que eu vi na televisão? O PT, com todos os seus candidatos a vários cargos, né? E o presidente Lula teve o espaço jamais visto, não só para sua defesa, mas para fazer o proselitismo até dos seus companheiros de partido. 55 minutos de discurso, transmitindo para o país inteiro, ao vivo. Um exagero. E para achincalhar a imprensa. A imprensa oferecendo um espaço generoso para ser achincalhada injustamente. Eu não entendo porque ofereceu tanto espaço, mas ofereceu generosamente o espaço para o achincalhe público e a afronta à justiça, a desobediência, a tentativa de promover a insubordinação civil. Tudo isso nós vimos nesses dias e, evidentemente, apesar disso tudo, o registro é do avanço, né? Do salto civilizatório, com uma prisão inusitada no nosso país de um ex-presidente da República. Então, isso significa um avanço evidente, que nós teremos novas etapas a vencer, né? A institucionalização de uma nova justiça, né? Onde todos seremos iguais perante a lei. Temos que superar algumas etapas, como a do foro privilegiado, a própria consolidação da prisão em segunda instância, porque há uma tentativa de reversão da jurisprudência consagrada pelo Supremo. Então, temos ainda etapas a vencer, mas certamente nós estamos caminhando para um momento em que poderemos celebrar a inauguração de uma nova justiça no país. Olha, primeiro, em relação às pesquisas, né, é preciso fazer a leitura correta das pesquisas. Muitos analistas esquecem que existe rejeição a ser considerada dos candidatos. Então, especialmente em relação ao ex-presidente Lula, sempre se utilizou a intenção de voto e muito pouco a rejeição. O presidente é favorito, mas como? Se 54% dos brasileiros são brasileiros que querem vê-lo na prisão, como pode ser favorito? Não há como considerá-lo favorito. Mas teimaram em considerar o ex-presidente favorito até agora, né? Então, há que se analisar as pesquisas. E em abril, já nós tivemos isso na história não muito distante do país, candidato com 3% em abril contra candidatos com mais de 20%, 30%, acabou vencendo a eleição. Em relação, o próprio Collor tinha 3%. Em relação a governos estaduais e prefeituras municipais, nós temos aí sugestões
não é? Até em Osasco aí. A Renata sempre cita como exemplo Osasco, em homenagem ao nosso prefeito. Pois é, e nós tivemos lá, por exemplo, Volta Redonda, 0,7% ganhou a eleição com 70%. O governador do Rio Grande do Sul tinha 2%, ganhou a eleição. Então, são histórias que se repetem, né? Então, não há como você considerar uma intenção de voto hoje como definitiva. Aí eu brinco às vezes dizendo, eu prefiro então o Carlinhos Vidente, pelo menos ele já acertou muita coisa. Ele já acertou muita coisa, né? Então, do que essas pesquisas que elas são prematuras, né? Eu acredito na eleição do Mário Covas Neto. Se fizer uma pesquisa hoje, ele não vai pontuar bem. Mas por quê? Porque o eleitor não sabe nem da candidatura dele ainda. O eleitor tem que ser avisado, né? Você não pode pegar o eleitor desprevenido. Como dizia um amigo meu, ó, acho que nessa vez nós vamos pegar o eleitor desprevenido e vamos ganhar a eleição. O nome é forte e ele também é forte e preparado. Então nós temos muita confiança na eleição dele. Mas se fizermos uma pesquisa hoje, certamente os índices estarão lá embaixo. É isso que eu quero dizer. Em relação a conquistar esses eleitores, eu acho que tem, eu disse há pouco, né, 2 requisitos que se tornaram exigência, conforme a pesquisa, que é passado limpo, coragem de combater a corrupção e experiência administrativa. Eu creio que isso será considerado durante o processo eleitoral. O eleitor vai prestar atenção nisso. Mais do que nas promessas, ou, se querem melhor, propostas, pode ser apresentadas durante a campanha, valerá o histórico, o passado vivido, porque o país está mergulhado num oceano de dificuldades e todos saberão que a irresponsabilidade da péssima escolha pode levar o país a sangrar por muito tempo. A eleição vai ter que considerar essa circunstância. A crise se aprofundou e vai exigir coesão nacional, competência, experiência para recuperar o país. Então, nós assistimos aí alguns que não possuem esses requisitos, né, se colocando para presidir o país. Eu acho que é um momento de lucidez e de consciência das pessoas e por isso eu acredito que durante esses meses que nos separam da eleição, nós teremos a oportunidade de discutir com a população qual é o melhor caminho. Na nossa proposta de refundação da República, há a necessidade de reformas na Constituição, para adotar, para oferecer os mecanismos necessários para as mudanças, né? E a reforma do Estado, a reforma do Parlamento, a reforma do sistema federativo, a reforma da Previdência. São matérias reforma tributária, que exigem reforma constitucional. Além, é claro, da regulamentação de dispositivos da Constituição que até hoje não foram regulamentados. Mas nesse início de administração, nos primeiros 100 dias, nós teremos que apresentar várias propostas de reforma à Constituição para poder efetivar as mudanças que compõem esse conjunto de reformas para a refundação da República com a substituição desse sistema atual.